4 erros comuns de quem escreve no Wattpad. Se você começou agora nesse mundo de ser escritor, de começar a escrever, você provavelmente deve estar se perguntando o que você deve evitar de fazer para não dar ruim. E obviamente, se você quer fazer alguma coisa, você vai preferir fazer isso direito. Pelo menos eu presumo. É assim que eu faria. Para tal, eu vou lhe falar 4 coisas que são erros muito comuns que eu vi no Wattpad e como você pode melhorar isso. E no final eu vou falar um pequeno bônus também. Então vamos nessa, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e simbora. Oi, eu sou o Luan e vamos para mais um vídeo da série sobre o Wattpad e sobre essas questões da escrita também, né? Hoje eu vou trazer para vocês o que são 4 erros muito comuns que a gente vê no Wattpad. Começando com o primeiro deles, que é algo bem, parece ser simples e tal, e todo mundo comete, que são erros de ortografia. Agora você deve estar se perguntando, mas tá, qual a gravidade disso? Imagina você que você está lendo um livro que é maravilhoso, né? Você é incrível e tipo, você está mergulhado nele, só que vem aquela palavra que está errada. Isso sempre vai ser um problema, sempre. Porque vai tirar a concentração da pessoa, vai tirar a concentração do leitor e ele vai sair dessa imersão do livro, vai se separar. Nunca é bom. Que a gente tem que evitar todo e qualquer ruído que faça essa quebra de conexão entre o que está escrito, o que está no papel, o que está no livro, com o que está na mente da pessoa, o que ela está imaginando, como é que ela está digerindo essas palavras. Toda vez que tem alguma coisa que quebra isso, tira essa sincronia, você perde um pouco da atenção do leitor e para recapturar aquilo de novo, não vai ser tão fácil como foi antes. Então, para isso, é sempre bom você revisar. E depois tem outros passos, né, que você pode pedir para outras pessoas revisarem, porque é natural que depois de um tempo, você lendo a mesma coisa, seu mesmo texto, de novo, você se passe de algumas coisas, isso é natural. A cabeça humana acaba ignorando os erros, mesmo que sejam mais bobos, mas evite escrever esses erros para começo de conversa. É osso porque basicamente a gente estuda a nossa magnífica linguagem, a língua portuguesa, desde que é criança, desde que é moleque, mas ainda assim a gente se passa por muita coisa, né? O que é natural, que a linguagem é muito rica mesmo e muito vasta, mas preste atenção nos erros de ortografia. Então vamos para o segundo erro agora, que também é muito comum e tá ligado à parte de escrita, só que de um jeito diferente. Essa segunda questão é outra que é magnífica. E essa segunda dica é outra essa segunda observação sobre esses erros é uma que também está ligada com a questão da ortografia, só que de um jeito diferente. Não está com a questão de escrever as coisas, a palavra de um modo errado. Está em escrever uma frase de um jeito não tão otimizado, que é como você faz a construção frasal, a construção da frase em si. E tem jeitos certos, tem jeitos corretos e tem jeitos muito errados. Isso ficou péssimo. Tem um jeito correto e tem um jeito errado. E além desses dois, que é o básico, né, tem um jeito muito melhor. Como é que você vai descobrir isso? Muito estudo. Você vai ter que ler muita coisa, vai ter que estudar mesmo a questão do português, até assistir filmes e séries também pode ser que te ajude. No meu caso ajuda porque essa é mais minha área, é por onde eu puxo minha sardinha. Por exemplo, você pode contar uma mesma história num parágrafo de um jeito, de 5 jeitos diferentes. De um modo a capturar a atenção do seu leitor, de fazer ele começar a se perguntar, ou você pode entregar todo o prêmio de cara na primeira frase. É mais ou menos isso que eu quero dizer, que você tem que evitar dar todas as informações de uma vez. Separe, faça a construção de sua frase de um modo que seja atraente. Senão a pessoa vai começar a ler e já matou a charada da frase, digamos assim. É como se você tivesse uma cena de um filme de suspense e você já falasse quem é o assassino na primeira cena, no começo da que a cena abre. Tá lá o cara com a faca com sangue e ele realmente é o culpado.
Você preferencialmente não vai querer fazer isso. Se fosse no cinema, você ia mostrar, por exemplo, o corpo, você ia mostrar talvez a faca, mas você não ia mostrar quem fez isso. Quem fez isso seria revelado lá no final. E é para isso que você tem que ter muita prática, muita técnica e estudo e tem que ter muita leitura para você ter uma noção muito boa como é que se faz isso de um modo atraente, de um modo sexy. Vamos fazer mais sobre isso. Quanto a essa questão da construção da frase, você tem que imaginar como toda uma casa. Uma casa, você começa a construir ela bloco por bloco. Quando você inverte a ordem, é como se você começasse a pintar a casa antes de sequer ter construído os primeiros blocos. Você tem que ter uma ordem. E é esse tipo de ordem que captura o leitor. Isso tem um pouco a ver com a terceira dica que eu vou dar para vocês hoje, que é a questão da... Mas vamos lá, ainda tem mais duas e o bônus não corre ainda. Não esquece de dar like no vídeo, isso ajuda muito, sério, sem brincadeira. Segue o canal também, se você não quiser perder os próximos vídeos, que a gente vai produzir mais alguns, muitos bons vídeos. Para a terceira, você tem uma continuidade no que você escreve, porque uma continuidade lógica e com uma periodicidade. Muita gente começa a escrever e no iPad... Não, peraí. Muita gente começa a escrever no iPad e escreve um trecho numa segunda e diz que vai colocar algo novo toda segunda-feira e no fim das contas não bota. O que é péssimo. Você basicamente está mentindo para os seus leitores, criando uma falsa expectativa e não está cumprindo isso. Você perdeu a confiança das pessoas. Quando você falar que vai fazer isso, elas não vão acreditar mais em você. Para isso, realmente publique sempre que você for falar. Se você vai falar toda sexta-feira, toda segunda. E mantenha isso de um modo coeso e contínuo. Até terminar o seu livro, até terminar qual é o seu objetivo, que é conto, o que seja. A quarta dica é muito, muito, muito importante. Essa aqui vem de pessoas grandes, né? Você tem uma frase que muita gente que é empreendedor usa, que é a questão de sentar no ombro de gigantes para ver mais longe. E é sempre bom aprender com pessoas que já percorreram esse caminho que a gente quer percorrer e foram bem mais longe. Essa aqui eu puxei de um livro que é o de Stephen King, que ele fala sobre a escrita, por esse nome do canal. Ele diz que é um dos maiores crimes do autor escrever na voz passiva. Eu pessoalmente concordo com ele e eu percebi que eu sofro muito desse mal. Eu tenho esse péssimo costume de fazer desse jeito. E na minha última revisão do livro, quando eu parei para fazer isso com a editora, a gente foi a fundo para tentar eliminar todas as vezes nas quais eu fazia esse erro, eu cometia esse erro. E é bem comum a maioria das pessoas escrever desse modo, porque é algo que se passa e tal. Só que esse erro mostra uma certa insegurança do autor com o que ele está escrevendo. É como se ele tivesse medo de demonstrar as ações acontecendo. E de que erro é isso que eu estou falando? Vou matar o mistério. É a voz passiva. Para não entrar fundo nessas questões do português, eu só vou explicar rapidamente o que seria essa voz passiva, até porque eu também não sou especialista nisso. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Agora, como é que eu faço isso num exemplo? Como é um exemplo disso? A porta foi aberta por Pedrinho. No caso, Pedrinho é o sujeito que ele está sofrendo a ação do verbo foi aberta por Pedrinho. De um modo para você eliminar essa voz passiva nessa frase, você faria o seguinte: Pedrinho abriu a porta. É um negócio simples, mas é uma das coisas a se evitar. A voz passiva é porque fica feio, fica um negócio muito mais extenso para uma ação e é como se a sua narrativa não fosse o autor que estivesse dando ritmo à narrativa. Não é você que está empurrando ela para frente, é como se estivesse meio que acontecendo. É algo a se evitar. Se você quiser escrever com ela, joia, mas eu indicaria não. Eu e pessoas muito maiores do que eu indicariam não escrever dessa moda. Agora não foge aí não esquece de dar like no vídeo, vamos para o bônus.
Uma das piores coisas, uma das coisas mais tristes, irritantes e decepcionantes que você vai encontrar na Wattpad é pessoas que imploram pela leitura e fazem isso em todo lugar. Evite isso ao máximo. É patético, não funciona e é muito ruim para você e para qualquer outra pessoa onde você está pedindo leitura. Eu já vi pessoas pedindo leitura em comentários de livros de outros, em perfil, mandando até mensagem direta. Não faça isso. Se você quiser conquistar uma pessoa, quiser fazer com que ela leia seu texto, faça isso de um modo que sua leitura seja interessante, sua leitura seja encontrada por ela. Eu vou falar sobre como você vai otimizar isso no próximo vídeo. Como você ser encontrado no Wattpad pelas pessoas. Mas pedindo leitura não é o jeito. Não nas obras de outros. É desrespeitoso. Ninguém gosta, velho. Absolutamente ninguém gosta. Por hoje eu vou encerrar aqui e aí eu vejo vocês na próxima semana, eu acho. Ou essa, talvez. Então, tchau, tchau. Até.